A todo mundo que se liga nas redes do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, mais uma vez estamos aqui para falar de textos e contextos. E hoje, mais uma vez, estamos para tratar de um livro na sua segunda edição, uma segunda edição que tem um diferencial, é uma edição em e-book e um e-book gratuito, um e-book que está aberto para download no site da editora. Isto é resultado de um esforço, de uma publicação já de anos atrás, na sua primeira edição física, né, em formato de livro, coletânea, e que ganha, portanto, a sua segunda edição no sentido de divulgação do esforço que foi feito, da aproximação do pensamento de Paulo Freire com outros autores. E, para conversar um pouco sobre essa segunda edição, eu estou aqui junto com uma das organizadoras, uma das grandes entusiastas desse projeto, a professora Ana Freitas. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Tiago? Vamos lá falar sobre esse nosso lindo livro, a sua Isso. reedição e também as perspectivas de continuidade desse projeto, para a qual todas e todes que assistem esse vídeo estão super convidados. Nós estamos falando, então, do livro Paulo Freire em Diálogo com Outros Autores e Autoras, que teve a organização da professora Ana Lúcia Souza de Freitas. Eu ajudei na organização e também a presença muito significativa para nós de um entusiasta do fórum, o professor Gumercindo Guide, hoje professor aposentado da Universidade Federal de Pelotas, uma pessoa muito envolvida com as questões do fórum, muito envolvido com práticas de educação popular e que cumpriu um papel fundamental na formação de professores e professoras na Universidade Federal de Pelotas. Então, Ana, a ideia é nós tratarmos, a Ana realmente lembrava, a capa foi muito bonita, é a sua primeira publicação e agora a sua segunda edição é pela editora Méritos de Passo Fundo, e aqui nós reconhecemos o papel do editor, o Charles, né, que assumiu o projeto desde o seu início, que teve a ideia de fazer, em virtude do esgotamento da primeira edição, de nós fazermos uma segunda edição, mas em formato de e-book e que ficasse disponibilizada, né, para acesso universal, sem custos. E isso, de certa forma, é algo importante também para popularizar, para disseminar o conteúdo desta coletânea, que ela surge a partir da nossa experiência do Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire e, principalmente, de uma organização do Fórum, né, bastante presente ao longo de algumas edições, que é a construção de eixos temáticos, que mais ou menos lembram GTs, grupos de trabalho em eventos mais tradicionais do meio acadêmico. E esse GT, chamado Paulo Freire em Diálogo com Outros Autores, e depois com outras autoras, com cuidado da questão de gênero, nós, então, em algum momento percebemos a riqueza que esse espaço estava trazendo de leituras, de aproximações, de perspectivas, de tensionamento também, por que não, das ideias de Paulo Freire com outros autores e outras autoras. E um pouco, Ana, partiu, então, dessa nossa inserção nesse eixo. Eu transitei por muitos eixos ao longo do fórum, né? Da educação superior, da educação popular e formação de professores, enfim. E esse eixo, eu achei ele com uma potencialidade muito grande no campo da filosofia da educação, de uma apreensão hermenêutica, de uma ciência básica, né? Conceitual, que a gente percebeu, então, essa pluralidade e, bom, por que não produzirmos um livro a partir disso? E aí apareceu a ideia, o projeto desta coletânea, que foi lançado em 2014. 2014 foi um ano da Copa do Mundo da FIFA do Brasil. 2014 foi o ano da eleição, da reeleição da presidente Dilma Rousseff. E o mundo foi mudando um pouco, né, de 2014 até 2021 para essa segunda edição. Mas, fundamentalmente, Ana, esse livro ele tem o prefácio, então, do professor Danilo Streck, tanto na primeira como na segunda edição. A segunda edição tem uma apresentação nova, né? Tem uma nova contextualização escrita por nós, organizadores e a organizadora, e nós mantivemos na íntegra os capítulos que nós vamos depois brevemente falar aqui, rapidinho, para, né, dar o crédito também, o conteúdo e a autoria. Mas, Ana, esse debate de Freire com outros autores e outras autoras, isso mostra muito da potência e da necessidade das releituras de Paulo Freire, não te parece? Então,
esse livro, né, ele acho que tem uma contribuição muito relevante nesse campo de estudos que a gente diz que é a reinvenção do pensamento de Paulo Freire, no sentido de articular as bases do seu pensamento com os desafios de cada momento histórico, né? Então, o diálogo com outros autores e autoras, alguns que efetivamente foram contemporâneos de Freire, outros que foram referência de Freire, outros que somos os próprios pesquisadores que fazem a aproximação, né? Tem diferentes tipos de diálogo. É um campo muito fecundo de estudos e um estudo, digamos, da maturidade do fórum, como a gente diz, né? Esse eixo temático surgiu no 10º Fórum na Unicinos, no ano de 2008, e que foi justamente o momento em que cada eixo temático passou a ter uma pequena ementa, né? Dizendo a que se destinam os trabalhos inscritos naquele eixo. E, a partir dali, então, esse eixo teve uma continuidade histórica significativa e foi produzindo uma série de materiais, tanto de algumas aproximações que se reiteram, né, quanto de novas aproximações que se colocam. E justamente por perceber essa potência, né, que surgiu, então, a ideia dessa publicação. E, como todas que viemos fazendo ao longo, né, dessa experiência do fórum, a gente faz um convite amplo, geral e restrito, muitas pessoas se sentem mobilizadas a fazer, e as circunstâncias ali nos levam, né, a fazer para este momento ou ficar com a promessa de futuro, né? Porque todos nós, como autores e autoras que estamos, né, atuando no campo da educação popular, na escola, na universidade, onde for, a gente não para escrever, né? A gente escreve em meio a todos os processos de trabalho. E, infelizmente, a escrita é muito pouco contemplada enquanto elemento da nossa jornada de trabalho, né? A gente escreve para além de tudo aquilo que a gente faz, não está calendarizado lá na agenda, né? É na madrugada, no final de semana, enfim. Mas, então, por que enfatizar isso, né? Porque os trabalhos que estão nesse livro, eles são fruto dessas circunstâncias, né? Eles não foram selecionados entre os melhores, entre uma série, né? Eles são produtos desse diálogo do fórum, a potência que se deu, e também com a disponibilidade de organizar essa produção para além do fórum e encaminhar para essa publicação, né, que exige um esforço, uma dedicação a mais, né, para o qual a gente, desde já, convida outros autores e autoras a compartilhar das próximas edições que, com certeza, faremos, né? Então, os autores e autoras aqui, eles envolvem tanto o conteúdo do texto, quanto a autoria dos textos, né? E não sei se vamos falar sobre isso depois na continuidade, que é o conteúdo dos trabalhos aqui. Passo para ti de volta. Não, vamos indo então nesse bate-bola. Nós então, claro, a coletânea sempre tem esse aspecto de uma obra coletiva, né? Ela parte de um projeto que tem uma organização, mas ela vai envolvendo pessoas, como a professora Ana lembrou, realmente foram se sentindo atraídas pela proposta. E acabou gerando um resultado que eu sempre digo, eu reputo, esta é uma obra que eu guardo com muito carinho, assim, eu tenho como referência. Nós foi esgotada realmente a primeira edição, que foi de 2014, e surgiu essa ideia, como eu lembrava, de nós produzirmos uma segunda edição, e que hoje está disponível em e-book, né, que vai ficar, como eu disse, o link aqui para vocês olharem. Além, então, do prefácio do professor Danilo Streck, um prefácio muito gentil, né, e muito, já um convite realmente à leitura. O Danilo, nesse prefácio, Ana, ele lembra que tem aproximações com Freire que são mais conhecidas ou normais. E ele lista aqui alguns autores, né, nesse momento.
E ele diz assim, ó, como se fossem da mesma família. E aí ele escreve no prefácio: no entanto, como lembrava o próprio Freire, é importante submeter as obviedades e normalidades à curiosidade epistemológica que os autores e autoras fazem em seus textos. E aí depois o Danilo segue dizendo que os leitores e as leitoras também terão textos que remetem à inserção da obra de Freire na história da educação, né, com textos de autores que estão mais colocados dentro desse percurso histórico, né, mais anterior da modernidade. E, enfim, segundo Danilo, há aproximações bem menos evidentes. E aí ele cita duas dessas aproximações, no caso do pensamento de Freire com Morin e Foucault. Mas vamos lá. Então, além desse prefácio da apresentação, o capítulo 1 é escrito pela professora Ana Freitas. E aí, Ana, tu faz uma aproximação de Freire com Boaventura de Souza Santos. De onde surgiu essa ideia, Ana, de aproximar Freire e Boaventura? Na verdade, aproximar Freire e Boaventura surgiu dos limites da academia, porque quando eu fiz a tese e a dissertação, sempre perguntam, né, qual é teu referencial teórico? Eu dizia, Paulo Freire. As pessoas diziam, mas só Paulo Freire? E aí a gente precisa, então, buscar outros autores, né? No caso da minha dissertação e tese, eu trabalhei com outros autores, não trabalhei com autoras, para justificar, né, o teu referencial freiriano. Então, eu estabeleci o diálogo de Freire com Boaventura, com Edgar Morin e com Maurice Tardif, né, para pensar os processos de formação e transformação permanente. E no caso do Boaventura, foi uma referência importante para pensar esse período de transição paradigmática que ele situa, né, entre o paradigma dominante, o paradigma emergente, a concepção de ciência, enfim. E o primeiro capítulo da tese é o ensaio sobre a cegueira e o conhecimento. Então, eu uso o livro, né, para fazer uma relação das 4 teses do paradigma emergente propostas pelo Boaventura, né, para compreender essa concepção de ciência que está aí. Entre elas, a tese de que todo conhecimento é autoconhecimento. Isso muda radicalmente o modo como a gente produz conhecimento na universidade, né? Então, nesse livro, eu retomo parte disso e, sobretudo, trabalhando a concepção de saber, de experiência feito, né? E a perspectiva do Boaventura de valorização da experiência, né? De contra o desperdício da experiência. Então, há uma aproximação fecunda aí desse diálogo do Freire com Boaventura. E aí, no pique aqui, para o pessoal, né, ver a riqueza e a pluralidade dessas aproximações, nós temos o capítulo assinado pelo José Cláudio de Azevedo e pelo Jonas Tarcísio Reis, que faz uma aproximação de Freire com Gramsci, a partir do campo de estudos marxistas, né? Muito interessante. O capítulo 3, assinado por um grupo de autores e autora, né, o Célio dos Santos Soares Júnior, a Lúcia Elaine Carvalho Bernland e a Fabiane Tejada da Silveira, querida amiga, professora da UFPEL, onde se faz uma aproximação de Freire e Augusto Boal, com as repercussões do teatro do oprimido na comunidade. O Toco, que é um projeto que a Fabiane há um bom tempo já está à frente lá na UFPEL, participa, ele é muito interessante nessa iniciativa de aproximar e de retomar a perspectiva do teatro do oprimido nos termos do Augusto Boal, né? Então, esse capítulo trata disso. O próximo capítulo, Por uma Educação Política, Diálogos Possíveis entre Paulo Freire e Eduardo Said, é assinado pelo professor Marcelo Rocha e pela professora Juliana Salbego, anos da Unipampa, né? O professor Marcelo Rocha, inclusive, é um escritor de literatura, né? Tem uma produção literária muito relevante, é um querido amigo também, um defensor da educação pública de qualidade. Nós temos um texto, esse das aproximações menos evidentes, como o professor Danilo escrevia no prefácio, é o capítulo 5, assinado pela Ana Felícia Guedes Trindade e pela Leda Lísia Franciose Portal, que é intitulado Edgar Morin e Paulo Freire e Edgar Morin.
uma aliança singular da ética da vida e da ética universal humana. O próximo capítulo, também nos diálogos impertinentes, nós podemos colocar assim, o próprio título traz, né, esse diálogo impertinente entre Foucault e Freire. E tem a autoria da Ana Maria Collin e do Balduino Antônio Andreola. Tá? Aliás, Ana, tu sabe que esse texto do Foucault e do Freire, eu trabalhei numa orientação de um TCC, um trabalho de conclusão de curso da pedagogia, que eu orientei aqui na UFFS, onde o debate era sobre a autoridade e o autoritarismo na escola. E uma das questões que a autora, né, a estudante de pedagogia em fim de curso, estava produzindo, ela se sentia muito provocada a pensar esses limites da autoridade e das relações de poder na escola. E aí ela tinha já feito alguma leitura Foucaultiana, enfim, em alguma disciplina, e aí na conversa, quando ela me procurou para possibilidade de orientação, eu acabei indicando esta leitura do capítulo da Ana Maria Collin e do Balduino, sobre Freire e Foucault. E ela se sentiu muito tocada, muito estimulada, e ela foi retomar estudos freirianos e fez uma base de discussão sobre a questão do poder e da autoridade na escola a partir de Freire e Foucault. Então tem movimentos interessantes, assim, exercícios que a gente vai tocando. Então já podes convidá-la para fazer um capítulo revisitado, um diálogo exato, com um capítulo de uma nova bem edição. lembrado, bem lembrado. Os outros capítulos aqui, então, o capítulo assinado pelo Jaime José Zitkoski, pelo Sérgio Trombeta, que dupla, hein? Freire e Dussel, uma pedagogia da libertação a partir da América Latina. Hoje o Dussel, ou Henrique Dussel, né, como aparece muitas vezes, é um argentino radicado no México e tem servido como discussão dentro de uma linha crítica, né, na América Latina muito interessante. O próximo capítulo, a disciplina a serviço da formação do homem novo, Macarenco e Freire e a produção de modelos pedagógicos revolucionários, assinado pelo professor Gumercindo Guigui e pelo Gerson Ney Lemos Schultz. O capítulo 9, Rousseau e Freire, dois pensadores progressistas, de autoria do Vilmar Alves Pereira e da Jaqueline Eichenberg. E, por fim, o 10º capítulo é de minha autoria, e é intitulado Paulo Freire e Florestan Fernandes em defesa da educação pública e popular no Brasil. Na época, Ana, isso aqui foi um recorte da minha tese. 2014 foi o ano que eu terminei o doutorado. Então, um pouco depois que esse livro foi publicado, foi praticamente concomitante ao meu período final do doutorado. Então, esse capítulo é um pouco um recorte de uma das discussões teóricas que eu fiz para pensar a educação pública e popular no Brasil. E eu fiz uma aproximação entre Freire e Florestan, que são sujeitos históricos que têm muitas aproximações, né? Aproximações político-partidárias, né? Eles ajudaram a fundar o PT, o Florestan foi, inclusive, deputado constituinte, né? O Paulo Freire foi secretário de Educação no governo da Erundina, como a gente sabe, e depois eles acabam se reconhecendo também por uma certa influência, numa segunda etapa, vamos dizer assim, na sua formação, do marxismo. Né? Nem Freire nem Florestan iniciam os seus escritos de forma marxista. Né? O Freire de uma forma fenomenológica, existencialista, o Florestan de uma forma funcionalista, que era muito em voga na sociologia naquele contexto, e depois eles chegam a Marx de diferentes formas, e o Florestan se torna, inclusive, um autor importante naquilo que a gente chama de sociologia crítica. Né? Então tem uma perspectiva muito legal. Uma coisa chama a atenção, Ana, então ver o conteúdo, tem uma pluralidade. O cardápio aqui ele tá posto para continuar sendo pensado e revisitado, como tu falaste. E um detalhe, Ana, que talvez seja interessante a gente compartilhar, é que nós sempre nos provocamos, e tu cumpre um papel fundamental nisso, a pensarmos também a presença de autoras no debate e nas referências. E isso tem também a ver com todo um histórico machista, patriarcal, e de um próprio lugar social, né, que a mulher acabou sendo colocada nessa estrutura. E isso muitas vezes invisibiliza ou cria constrangimentos à produção das mulheres como autoras de referência. Temos muitos exemplos nesse sentido, mas no próprio campo da educação popular, no próprio debate freiriano, ainda, claro, isso já foi se modificando desde a publicação desta primeira edição em 2014, mas ainda é um tema importante
de colocarmos em perspectiva, e hoje, nos diferentes feminismos, né, isso vem aparecendo. E aí, Ana, talvez a gente pensando em perspectiva, nós nos demos conta, após o encaminhamento dessa primeira edição, e agora para reorganizar a segunda edição, a convite do editor, que nós fizemos um livro que tinha uma preocupação desde o seu título com a questão de gênero, mas objetivamente, nesta primeira edição, como eu acabei de passar aqui, a gente observa a presença do debate de Freire com autores, né, e a ausência de autoras. Isto nos coloca a necessidade de continuar esse projeto, não é, Ana? Então, isso foi uma constatação, né, que nós nos demos conta depois, né, de o livro já publicado, a partir dos diálogos, de que, de fato, embora o título do eixo, que passou a ser o nome do livro, trabalhasse a flexão de gênero, o conteúdo, que é objeto de estudo em cada um dos textos, é Freire com autores. A autoria dos textos, né, temos muitas mulheres participando, né, não há um desequilíbrio na autoria dos textos, mas há, então, essa prevalência, né, não é nem predominância, é uma exclusividade do estudo de Paulo Freire com autores. Isso nos fez, então, pensar, né, que seria importante, na continuidade, fazermos um segundo volume exclusivamente de Paulo Freire com autoras. Esse é um projeto que ficou, né, no plano da intenção e de algumas articulações iniciais, mas, de fato, né, do ponto de vista da operacionalização, do investimento e das outras tantas ações, ele não foi possível viabilizar até o momento. E, a partir de agora, então, deste ano de 2020, 2021, nós estamos com uma articulação com a Escola As Pensadoras, a professora Maria Rita Machado, que é também uma parceira de fórum, que foi uma das pessoas que levou o fórum para a região norte, né? O primeiro fórum da região norte em Manaus foi organizado por ela, enfim, com o apoio dela, que organizou, então, essa escola. Nós estamos fazendo um curso que é Paulo Freire, As Pensadoras em Diálogo com Paulo Freire. Então, na mesma lógica, né, do livro, a partir de trabalhos produzidos no fórum e outras ampliações também, nós vamos ter 5 aulas sobre Paulo Freire com pensadoras, e a organização do curso vai, então, subsidiar a publicação do livro, né, a publicação do livro que nós estamos prevendo para a nossa Feira do Livro em novembro. Então, o que nós queremos com isso? Fomentar esse modo freiriano de produzir conhecimento, né, em que o evento, a publicação, são formas de diálogo que fomentam esse aprofundamento de estudos críticos comprometidos com uma prática social efetiva, né? Então, queremos fomentar a produção de escritas por mulheres autoras e também o conteúdo dos estudos que sejam, deem visibilidade a essa produção de mulheres, né? Então, para esse segundo livro, estamos criando esse novo modo, que é, então, produzir o curso, né, que vai subsidiar o livro e, de certa forma, movimentar, né, uma produção que pode vir a ser processual e com novos volumes, né, à medida que as pessoas se sintam convidadas a entrar nesse movimento, né, de tal forma como está sendo no fórum. Nós temos a professora Rita e a professora Amanda vão participar do evento com uma fala sobre os estudos feministas, e elas têm um conjunto de publicações, que já está no 3º volume, e no 3º volume, exatamente, eu tenho um artigo em que eu faço a análise desse eixo temático em relação ao conteúdo dos estudos.
do diálogo com Paulo Freire com outros autores e autoras, e, de fato, a gente vê que há uma prevalência dos estudos com autores e há uma potência a ser explorada. Né? A aproximação entre Paulo Freire e Hannah Arendt é o mais frequente estudo que aparece de diálogo com autoras, né? Mas, enfim, temos muitas possibilidades aí, convido desde já para participarem do curso, que vai ser no mês de julho, sempre nas terças-feiras, no turno da tarde, porque ele vai ser feito em conexão com o coletivo Leitoras de Paulo Freire em Paris, por uma questão de fuso, então ele vai acontecer. Mas, enfim, acho que esse eixo temático ele tem um campo muito fértil de estudos e que fomenta essa atualização do pensamento freiriano. Maravilha, maravilha. Então, Ana, a gente, mais uma vez, a gente fica aqui evidenciado nessa nossa conversa. Primeiro, que o fórum ele é uma fonte fértil, pelas relações que nós estabelecemos, de produção de conteúdo. E esse compromisso de quem pesquisa, de quem está envolvido com atividades na universidade, na escola, de, na medida do possível, refletir e registrar isso. As publicações, elas são parte desse processo. Isso, longe de ser um produtivismo, como muitas vezes até vem adoecendo pessoas no meio acadêmico, principalmente, isso tem a ver com a ideia de produtividade, a ideia do compromisso da escrita, que também é uma forma de inserção política, também é uma forma de disputa de projetos da sociedade. E este livro aqui, ele parte, então, de uma compreensão de que a obra de Paulo Freire, ela se ramifica, se expande e que nos permite, com responsabilidade, com criatividade, novas leituras em debate com outras fontes. E isto me parece muito genuíno, isso me parece que é uma tendência inexorável de quem se dedica, de segmentos de quem se dedica ao estudo da obra de Paulo Freire, até porque a sustentação teórica, principalmente em pesquisas no meio universitário, ela é uma exigência importante. Né? Então, tu ter essa sustentação, tu refletir sobre isso. E também, por que não, ousar com responsabilidade, mas ousar, aproximar coisas, né? Os diálogos impertinentes, como a Ana Maria Colle e o Balduino colocaram no título, entre Freire e Foucault. Por que não necessariamente a gente vai pensar esses autores em campos opostos? Eles convergiam para um conjunto de processos políticos, inclusive, cada um no seu campo de atuação, né? Então, nós deixamos este convite para quem ainda não conheceu, para quem estava aguardando, né, que estava tentando entrar em contato com a obra, estava esgotada. Agora, então, nós temos essa novidade, segunda edição 2021, em formato de e-book, totalmente disponível para download no site da Méritos Editora, que é uma editora de Passo Fundo, e que, então, a partir de um contato do editor, enfim, com o esgotamento da primeira edição, veio, então, essa oportunidade de nós estarmos ofertando em segunda edição, basicamente mantendo o conteúdo, apenas com uma nova apresentação a esta edição, que situa um pouco isso que nós estamos conversando aqui. Nós, então, fizemos esse convite para que o pessoal possa conhecer, possa baixar, possa ler e possa continuar reinventando Paulo Freire, porque, sobretudo, o espírito do fórum tem muito a ver com essa reinvenção, não com a repetição, né, da obra do autor. Professora Ana, temos ainda esse projeto novo, né, que tu colocaste aqui, das autoras, dessa perspectiva importante, cada vez mais também afirmada em vários meios, e que tem uma importância histórica, assim, desse lugar da mulher como autora e de uma presença importante como referência também. Estamos no século XXI, isso mesmo com alguns retrocessos que vivemos nessa discussão, isso é importante de ser afirmado e cada vez mais se tornar algo presente no cenário acadêmico. Ana, Tiago, acho que essa parceria então, ela foi ótima, né? Como eu disse, eu tenho esse livro aqui no mais alta conta. Mas diga, por favor. Não, acho que um elemento importante é a gente pensar também as repercussões do livro, né? E algo que tem nos deixado bastante satisfeitos é a solicitação
do livro, né? Não foi por acaso a ideia de fazer uma segunda edição. Né? Nós temos recebido mensagens de professoras, de pessoas que querem incluir, né, na sua referência bibliográfica de disciplinas, não necessariamente da área pedagógica, né? E isso é algo bem interessante. Mas eu não estou encontrando como comprar, né? Então, não, de fato está esgotado. Então, assim, há um interesse, né? Há uma demanda por conhecer esse campo de Paulo Freire em diálogo com outros autores. Eu acho que isso é importante, assim, e o fato de o livro estar em e-book e gratuito, ele com certeza vai cumprir essa função de disseminar o conhecimento e de estimular, incentivar outras autorias, né? Uhum, uhum. Maravilha, então. Professora Ana, muito obrigado pela parceria nesta obra e em tantas outras. Queremos deixar aqui o registro também, o nosso abraço afetuoso ao professor Gumercindo Guige, também uma figura fundamental, como eu disse, para a própria construção e desenvolvimento do fórum. O professor Celso, da UFSM, lembra que em momentos, o professor Danilo também no diálogo que tive com ele lembrou isso, que em momentos que ainda o fórum estava se consolidando, muitas vezes quem puxava a discussão sobre quem vai assumir, qual é a próxima sede, como é que nós íamos fazer, era muito o professor Gumercindo. Né? Então, é uma figura que a gente precisa sempre lembrar, né, e fazer o justo reconhecimento por um papel político-pedagógico importante. Inclusive, Ana, eu tive a felicidade de participar, não sei se necessariamente a última, mas uma das últimas bancas, com certeza, de doutorado, orientado pelo Gumercindo na UFPEL. Estive lá, da Sheila. A Sheila fez uma tese sobre Freire e a interdisciplinaridade, questão da interdisciplinaridade na obra de Paulo Freire, e eu fui banca, tanto a qualificação da tese quanto na tese final. E eu fiz um esforço para, em ambas as oportunidades, estar presencialmente em Pelotas. Eu fui presencialmente na UFPEL, e foi uma atividade muito interessante. Fui pelo respeito ao Gumercindo, pela deferência ao convite de compor a banca de uma tese. Eu que sou ainda, né, um professor nos seus primeiros passos de pós-graduação ainda, e ainda mais na oportunidade nos anos atrás que foi, mais ainda, e também pela oportunidade de estar junto com as pessoas e aprender um pouco mais, e foram momentos muito, muito importantes. Né? Então, ressaltar esse lugar do Gumercindo e agradecer, deixar esse registro também às autoras e aos autores que aceitaram esse desafio desse projeto, que contribuíram. Esse livro aqui ele não teve financiamento externo, então ele foi custeado pela contribuição, ele foi cotizado entre os autores e as autoras. Então, as pessoas acreditaram, investiram seu tempo, recursos, e hoje nós estamos aqui, então, ofertando uma segunda edição, que é este lançamento 2021, né, absolutamente disponível para download no site da editora, que estará aqui na descrição deste vídeo. Obrigado, Ana, pela parceria de sempre, viu? Foi uma satisfação. Tá bom. Obrigada, Tiago, também. Um abraço, gente. Seguimos aqui pelas redes.